Sejam bem-vindas ao nosso terceiro dia do Devocional Florescer. Meu marido tá ali, vendo a criança que tá resmungando. Bora lá então, vencemos. Estamos vencendo, né? O terceiro dia. Parece que vai ficando mais difícil agora, daqui a pouco vai ficar mais fácil. O ciclo é esse mesmo. Mas, amigos, estamos aqui. E eu estou muito feliz por você ter vencido você mesma e estar aqui agora pela manhã. Quero orar com vocês para a gente iniciar e entrar então no estudo de Provérbios 31 e hoje nós vamos falar sobre o verso 15. Foi amor. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada por mais uma live, mais uma manhã aqui na tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos colocado nesse lugar de busca, de aprofundamento na tua palavra. E nós sabemos que nada do que nós fazemos é para algo vão, mas estamos também semeando coisas eternas, Pai, conhecimentos eternos. E eu te peço, Senhor, continue nos sustentando, nos auxiliando nessa jornada e nesse processo, para que a nossa humanidade não venha nos fazer desistir, mas para que, de fato, nosso espírito se fortaleça e nós possamos vencer essa batalha, vencer essa jornada, vitoriosas em Cristo Jesus. Pai, esteja conosco, que não seja eu, mas teu Espírito Santo a partir desse momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, então. Nós vamos entrar hoje no verso 15. Então, para quem está entrando pela primeira vez, nós estamos estudando Provérbios 31, mais especificamente do verso 10 ao verso 31. E estamos estudando aí de 1 a 2 versículos por dia, depende do dia. Então eu vou ler com vocês até o 15, tá bom? E aí a gente vai entrar no 15. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho. Com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. E hoje o nosso versículo-chave. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefas às suas servas. Eu falo que esse deveria teoricamente ser o nosso versículo-chave, né? Porque 4h50 da manhã o sol nem nasceu e a gente está aqui. Gente, primeiro ponto. Quando eu escolhi esse horário para fazer a live, não existe nada mágico ou místico nisso. É só porque é o horário que funciona também para mim e eu sei que despertar nesse horário vai ajudar vocês em muitos aspectos. E é o que a gente vai falar hoje. Como você tem começado os seus dias? Diferente do florescer, se você está aqui ao vivo, mas em outros dias, ou se você está assistindo essa live gravada depois, reflita como tem sido o início dos seus dias. O que eu mais escuto, o que eu mais vejo, é as pessoas começando os dias atropeladas. O despertador toca, ela cancela uma vez, ela cancela outra, ela levanta no limite do horário. O dia começa assim, se arrastando uma coisa em cima da outra, não tem tempo para respirar, para pensar, para organizar, né? Não tem tempo para nada. E eu sempre falo, cada um tem um horário que pode acordar. Você não precisa necessariamente acordar 4h15, 4h30 da manhã, como eu costumo fazer. Talvez você tenha a liberdade de dormir até um pouco mais tarde e dar conta de fazer tudo. Mas a gente tem que ser prudente, maduro e consciente. Será que eu estou acordando no horário que eu preciso? Ou estou acordando no horário que o meu sono me leva a acordar? As primeiras horas do seu dia têm o poder de determinar o ritmo que o restante do dia vai seguir. E você pode não querer
assumir isso, mas eu tenho certeza que você já provou da diferença que é acordar no horário que você disse que você ia acordar, fazer tudo como você planejou fazer. E esse dia ele flui de uma maneira muito melhor do que o dia que a gente colocou a soneca, e acordou em de última hora. Vestindo a roupa, né? O famoso trocando os pés pela cabeça. É um caos, não é? Aí, ó, Thalia já concordou. É verdade, o dia é outro. O dia muda quando a gente sabe começar bem. Começar o dia bem pode determinar como vai ser o restante dele. E a Bíblia está dizendo para nós que essa mulher, que nós já estamos nos conectando com ela, nos parecendo com ela, que ela tem força, ela é escolhida, ela sabe o valor que ela tem, ela anda em pureza, retidão, justiça, santidade. Ela não tem problema em dizer não. Ela determinou limites, ela sabe pedir ajuda, mas ela também acorda antes do dia clarear, porque ela entendeu que ela precisa estar de pé, levantar antes mesmo do dia começar, para que ela não venha a ser atropelada pelo dia. Quando o dia começa, eu sei porque já aconteceu comigo, de eu me permitir dormir um pouco mais. Não é bom, gente. É uma falsa sensação que foi bom. É horrível. Nossa, já tem mensagem, já tem um monte de coisa. E quando eu acordo ali no meu ritmo, no meu horário, flui muito melhor. E aí eu vou, né? Como eu disse para vocês, não existe nenhum horário mágico que se deve acordar. Até porque isso não é real, mas a medicina e a ciência já têm mais do que provado para nós que os horários que nós vamos dormir e os horários que nós vamos acordar podem determinar muitas coisas na nossa vida. E dormir tarde demais e acordar tarde demais só traz malefício. Olha isso. Efeitos negativos ao ir dormir muito tarde e acordar muito tarde. Desequilíbrio do ritmo circadiano. Gente, quem teve bebê pequeno sabe a luta que é fazer o bebê entender o ciclo circadiano. Quando a gente tem um bebê, tudo que você quer fazer é fazer com que ele tenha, tudo que você deseja é fazer com que ele entenda o ciclo circadiano. Que é isso? Entender o que é dia e entender o que é noite. Aí a gente faz ali uma luta para o bebê entender o que é o ciclo circadiano e a gente que é adulto quer bagunçar o ciclo circadiano. A gente quer dormir 2, 3 da manhã, acordar 10, 11, meio-dia. Para! Isso não é saudável em nenhum aspecto. Os próprios médicos que precisam trocar o dia pela noite por conta de trabalho, entre outras profissões, mas eu estou falando da medicina porque é o que estuda isso, eles sabem, eles reconhecem o quanto isso é ruim para a saúde. E tudo que um médico que faz plantão mais quer é parar de fazer plantão, porque ele sabe que a saúde dele está em risco. Trocar o dia pela noite não é saudável, nunca foi, nunca será. Segundo ponto, que o dormir tarde e acordar tarde vai trazer problemas para a nossa saúde. Aumento do risco de doenças. Estudos associam o hábito de dormir tarde ao maior risco de doenças cardíacas, diabetes, obesidade, distúrbios psicológicos e até mesmo o aumento da mortalidade. Não sou eu que estou dizendo, é a matéria. Estudos comprovados. Quando eu e você não entendemos que até o horário de dormir e acordar precisa ser bem pensado, a gente precisa ser prudente, glorificar o Senhor em tudo que a gente faz. Olha o perigo que existe por trás desse hábito ruim. Risco de doença cardíaca, diabetes, obesidade, distúrbios psicológicos e até mesmo o aumento da mortalidade. Nossa, Alice, você não tem noção, minha cabeça não funciona. Lógico que não funciona. Você dorme 2 da manhã, acorda 10 para as 8, 5 para as 8, sei lá que horas que você acorda, sai acelerado. Você não funciona, porque você não tem tempo de raciocinar o seu dia. Você começa o seu dia acelerado, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. No meio do dia te dá uma crise de ansiedade, você come tudo que você vê pela frente. Obviamente não tem um pingo de vontade de fazer uma atividade física, porque o seu nível de cortisol está lá em cima, e aí temos um cenário ideal
para que você entre num burnout, numa depressão, entre tantos outros quadros de doenças psicológicas que a gente pode enfrentar. Parece uma coisa muito boba, mas não é. A nossa vida ela é feita de pequenas frações. E essas pequenas frações montam todo o cenário. O fato de eu dormir e acordar num horário X determina muita coisa na minha vida. Pode determinar muita coisa na minha saúde. Outro problema, saúde mental. O desequilíbrio do sono pode contribuir para o desenvolvimento da depressão e ansiedade. Por que esses adolescentes têm tantos problemas com depressão e ansiedade? Eles não sabem dormir, não sabem a hora de dormir, não sabem a hora de acordar. Até às vezes acordar cedo para ir para a escola, mas vai dormir tarde. O nosso sono vai regular, vai definir o nosso nível de depressão e ansiedade. Não é tudo espiritual não, tá? Você pode ir para a igreja, você pode ser batizado nas águas, convertido, nascido na igreja. Nossa, tanta coisa. Se você não sabe dormir bem, você pode ter depressão e ansiedade. Você pode carregar o Espírito Santo dentro de você e ainda ter depressão e ansiedade, porque você não sabe dormir. Olha aí a Gabi, que é líder de adolescentes, falando que os adolescentes dormem a tarde toda. Esse dormir à tarde, gente, essa compensação de sono que a gente faz, não funciona, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sou da área da saúde, mas eu estudei isso, busquei informação. Isso se chama um jet lag social, onde nós tentamos compensar horas de sono em outros momentos. Não compensa e traz malefícios. Essa história de, nossa, agora no final de semana eu vou dormir até tarde. Não faça isso. Primeiro porque não vai compensar a falta de sono que você teve durante a semana por alguma razão, né? E não vai te ajudar, vai desregular o seu cortisol. Mas o que é cortisol, Alice? É o hormônio que faz o estresse aumentar. E sabe o que resolve o seu cortisol? O que melhora a taxa do seu cortisol? A endorfina. A endorfina liberada, ela anula o cortisol. E aí você fica menos estressado. Entende? Isso é real, que a Gabi disse. Até mesmo eles dormem para fugir da realidade. E eles são adolescentes. Será que eu e você, adultas, estamos dormindo para fugir da realidade? Estamos dormindo para esquecer dos problemas? Toda vez que você sentir vontade de dormir para esquecer de um problema, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai fazer uma caminhada. Vai trazer muito mais benefício para a sua saúde do que de fato dormir. Por fim, a dificuldade de manter uma rotina, que é o que eu mais escuto das mulheres aqui no Florescer. A dificuldade em manter horários regulares de sono pode levar a um ciclo vicioso de sono irregular e problemas relacionados à saúde, como o excesso de cortisol. Eu sei que não é fácil. Eu disse isso ontem no grupo do WhatsApp. Não pensem que para mim é 100% fácil. Não é, nunca vai ser. E a tendência não é que fique mais fácil. A tendência é que vire um hábito, mas a gente vai continuar enfrentando dificuldades para vencer o dia, para vencer o sono, para vencer o cansaço. É natural, a gente ainda é ser humano, mas eu e você podemos fazer uma escolha. A escolha de olhar para a nossa saúde, de olhar para a nossa vida e escolher glorificar a Deus em todos os aspectos, inclusive através do seu sono. Olha só o que Provérbios 20:13 vai dizer. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. Você ama o sono? Ou você aprendeu que o sono é só parte do seu dia para regular a tua saúde? O sono para mim não é algo eu amo dormir. Não, o sono para mim é parte do meu dia que é necessário para regular minha saúde. Ponto. Eu não vivo para dormir. Eu lembro quando eu estava grávida, eu tinha um ranço que as pessoas falavam: dorme bastante, viu? Porque depois você não vai poder dormir mais. Gente, sono não se compensa. E eu não acumulo. Eu dormi muito, agora eu posso ficar horas acordadas. Não. Você quer ter uma qualidade de vida real? Se alimenta bem. Diminui o consumo de telas. Diminui o consumo de açúcar. Libera endorfina.
Aí você pode dormir, minha filha, 5 horas por noite, que você não vai ficar louca. Te garanto, porque é o que acontece comigo. Que as pessoas falam, nossa, como que você consegue dormir tão pouco? Ué, existem outros fatores que estão sendo muito bem conduzidos. Agora você está aí dormindo 8 horas por noite, mas come mal, não bebe água, não se exercita. Quem será que está melhor? Suas vitaminas não estão em dia. Cuidado, vigia, abre o olho. Você precisa ser prudente com o seu sono. Se você ama o sono, acabará pobre. Não só pobre financeiramente, porque daí você não vai trabalhar, né? Mas pobre de saúde, pobre de energia, pobre de oportunidades, porque enquanto você dorme, as coisas acontecem e você não consegue acompanhar. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem, mas enquanto eles dormem, o necessário. Agora, dormir além do que se é necessário não vai trazer benefício nenhum, ok? E aí a gente continua o verso 15, vai dizer assim, ó. E dá tarefas às suas servas e prepara comida para todos de sua casa. Alice, eu não tenho empregada. Deixa eu te contar, nem eu tenho empregada. Olha aí, temos algo em comum, hein? Ou talvez você até tenha, e eu que não tenho. Mas a palavra dá tarefas ou dá ordens, ali no hebraico, ela vem de shok, C-H-O-K, que é do hebraico. E esse choque, ele tem um significado um pouco mais profundo do que simplesmente dar ordens. Ele vem de estatuto, ordenança, limite, obrigação. Ação prescrita para si mesmo. Então, não, você pode não ter servas, mas você tem o controle e o domínio da sua mente. Uma vez que você aprendeu a dormir da forma correta, porque nós já vimos que a falta, o sono irregular, ele afeta até mesmo o psicológico, você vai conseguir dominar a sua mente. Você pode não ter empregadas, mas Deus nos entregou na mesma medida para mim e para você, tá? Não vem com essa historinha de que, você tem ou não tem. Não, não, não. Eu e você recebemos a mesma medida de domínio próprio e autoridade sobre a nossa mente e o nosso corpo. E o que está no nosso controle, a gente tem que dominar. Tem coisas que fogem do nosso controle e vão fugir sempre. Por exemplo, eu tenho uma filha ali que está sofrendo alguns dias com uma enfermidade. Não está no meu controle. Infelizmente, eu estou lidando com a situação. Mas o que ainda está no meu controle, eu domino. Está no meu controle ainda acordar na hora que eu preciso, fazer o que eu preciso fazer, me exercitar, cuidar de mim, para eu não surtar. Então, o que está no seu controle você está fazendo? Ou você se mantém à deriva da vida? Porque olha o que aconteceu, não estava nos meus planos. E aí agora, então não estava nos seus planos. E aí você joga todos os seus planos pro ar porque aquela parte da sua vida não estava nos seus planos. E o resto? Estatuto e ordenança para si mesmo. Nós precisamos de limites. E não só para aprender a lidar com o próximo, né? Porque isso faz parte da Constituição brasileira. O seu direito acaba quando o do outro começa. Então é limite. Mas você tem estabelecido limites para aquilo que você vai fazer? Tem determinado ações, prescrições, ordens para sua mente do que você vai fazer? Tem gente que precisa escrever: eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se for o seu caso, faça isso. Mas seja fiel. Seja fiel à sua palavra. Um dia uma pessoa me mandou uma mensagem faz um tempo, e eu não vou lembrar muito bem como era o contexto, mas ela disse assim, eu fico impressionada como você lida com a sua rotina e de não falhar, tal, enfim, algo do tipo. Eu disse, fulana, eu não sou melhor que ninguém, tá? Eu não tenho um superpoder, nasci com uma super vitamina que me dá força. Não, não, não. Eu sou um ser humano, eu tenho vontade, às vezes, de ficar na minha cama o dia inteiro, de não sair, de não trabalhar, de não fazer nada, de não ter que lavar minha roupa, de não ter que cozinhar. Eu tenho vontade, mas eu estabeleci ordem e limite para mim mesma. E eu me comprometi comigo. Eu trabalho com o público há muito tempo. Eu trabalho com agenda há muito tempo. E eu entendi que se eu não tiver um compromisso comigo mesma, eu não consigo ter com mais ninguém.
Se eu não for fiel comigo mesma, eu não consigo ser com mais ninguém. Se eu não consigo ser fiel ao que eu disse que eu faria por mim, como eu vou ser fiel ao que eu disse que eu faria pelas pessoas? Ah, mas eu super consigo fazer tudo que eu digo que eu vou fazer para as pessoas. Aham, por enquanto. Daqui a pouco, o negócio entorta. Cuidado. A sua saúde mental está em risco. Você precisa estabelecer limites para você mesma. Dar ordens. Hoje eu vou fazer a live. É o que eu disse para mim mesma. Eu vou treinar. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer a minha unha. Eu vou passar a minha roupa que está aqui me encarando há 3 dias. Eu vou sentar para estudar. Eu vou organizar algumas coisas que eu preciso. Eu vou. Ah, mas e se no meio do dia? No meio do dia, muita coisa pode acontecer. Mas eu estou sempre tentando retomar o controle da situação. Não é? É o famoso agora deixa? Então, você furou um pneu, você vai lá e fura os outros 3? Porque agora deixa, já furou mesmo, né? Você derruba um pouco de caixa na roupa e você vai lá e derruba todo o resto? Porque agora deixa, já foi, né? Não, agora deixa não. Retome o controle da situação. Hoje é quarta, você tá no 3º dia aí da live, ou se você está assistindo gravada, não sei em que momento você está da sua vida, retome o controle da situação. Nunca é tarde para retomar o controle da situação. Eu disse para uma amiga esses dias, enquanto a gente tem vida, nunca é tarde. Ai, porque eu já estou com tantos anos. Nunca é tarde. Você está viva? Está respirando? Não é tarde. Tarde é para quem está no caixão. Aí é tarde. Tarde é para quem está no leito de um hospital. Para mim e para você que estamos vivas, não é tarde. Precisamos ser fiéis às nossas próprias palavras, aos limites que estabelecemos para nós mesmas. Se você não se antecipar, não se organizar, acordar no horário que é necessário, dar ordens para si mesma, limitar o que você vai fazer, é bem provável, muito provável, que no final do dia você olhe e veja que nada você fez por inteiro, ficou tudo pela metade. Se isso se parece com a sua vida, não precisa dizer, não precisa concordar, mas faça essa reflexão e comece a mudar a partir de hoje. Não é tarde. Quem se antecipa, governa. E aí eu coloquei um texto para nós de 2 Timóteo 1,7, muito conhecido. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, ou em algumas versões vão dizer medo, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole, ou então domínio próprio, sensatez, enfim. Autocontrole. Eu e você temos um Deus que já nos entregou isso. Então hoje você vai parar de dizer que você não tem, que você não consegue. Você vai ser honesta com você mesmo e vai dizer, eu não quis até agora. Porque quando a gente não quer, a gente não faz mesmo. Mas a partir de hoje eu quero e eu vou mudar essa situação na minha vida. Amém? Bati muito hoje. Eu apanho também, tá, gente? Não vai achar que eu não apanho, não, que eu apanho também. Mas amém, vamos fazer diferente daqui pra frente. Eu creio que vocês vão me contar a mudança que vocês estão vivendo na vida de vocês. Vou orar então pra gente finalizar. Te lembrar de beber água, de comer frutas, de se alimentar bem, se possível se exercitar da forma como você pode, de acordo com a sua rotina, com as suas limitações, mas fazer o que você precisa fazer por você e só você pode fazer por você. Senhor, obrigada por mais essa live. Obrigada, Jesus, porque ainda que a sua palavra e essa palavra, em alguns aspectos, ela seja um pouco dura para nós, mas ela é necessária. E nós entendemos que toda palavra, ela é perfeitamente boa e útil para ensinamento e conhecimento. E nós queremos ser maduras para receber essa palavra e exercitar essa palavra, colocar essa palavra em prática. Nós não queremos abrir mão de nada do que o Senhor tem para nós, porque fomos incapazes de ser disciplinadas conosco mesmo, porque não fomos capazes de manter aquilo que nós dissemos que faríamos. Eu não quero ser o motivo de não ter alcançado a plenitude de vida que o Senhor tem para mim, porque não tive o domínio próprio e o autocontrole necessário. Senhor, nos ajuda, nos toma pela mão, assim como ontem nós aprendemos,
Nós não queremos fazer tudo sozinha e não queremos lidar com tudo sozinha. Então, estou te pedindo, Pai, nos ajuda, nos segura pela mão, aonde existe ainda um pouco mais de dificuldade em se manter disciplinada, ritmo, constância, rotina. Senhor, ajuda, envia ali força para que isso seja realmente vivido, mas que nós, de fato, possamos ser maduras e reconhecer aquilo que precisamos fazer, que nós precisamos fazer por nós mesmas e fazer com que a nossa vida glorifique o teu nome, Pai, em todos os aspectos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia e você tenha um dia abençoado. Vou colocar o nosso estudo lá no grupo e a música do dia também. Beijo e até amanhã.